Aposto meu salário do mês se você conseguir traduzir isto. Ricardo Bittencourt gargalhou, balançando um documento em mandarim e olhando para Sofia com o desprezo que ela já conhecia tão bem. A sala de reuniões mergulhou em silêncio. Todos os olhares fixos nela, esperando que ela baixasse a cabeça, como era de costume. Sofia apertou o pano de limpeza entre os dedos, sentindo o piso frio através das sandálias gastas. Ela só tinha entrado para recolher o lixo da sala. Não imaginava se tornar o centro das atenções. Ricardo estava na cabeceira da mesa oval, ladeado por 5 outros executivos em trajes impecáveis. Ao seu lado, Camila Prado deu um sorrisinho, como quem assiste a um espetáculo de humilhação. Essa aí não sabe de nada, Ricardo. Deixa a coitada em paz, disse Lucas Guedes, recostando-se na cadeira de couro e mexendo no celular, sem sequer dignar-se a olhar para Sofia. Mas Ricardo não desistiu. Ele se levantou e caminhou até ela, seus sapatos caros batendo no porcelanato com uma confiança que parecia ecoar no ambiente. Ele colocou o papel diante do rosto dela, tão próximo que Sofia sentiu o perfume importado misturado à arrogância. "Vamos, faça um esforço", ele provocou, arqueando a sobrancelha. "Duvido que entenda o que esses rabiscos significam." Os outros deram risadinhas, um som que feria mais que qualquer grito. Camila cobriu a boca com a mão, fingindo discrição, enquanto seus olhos brilhavam de malícia. Um estagiário no canto da sala encarava o próprio colo, visivelmente desconfortável, mas sem coragem de intervir. Sofia respirou fundo. Ela sentia o peso daquele instante, a escolha clara diante dela. Abaixar a cabeça e sair dali como a funcionária invisível que todos presumiam que ela era, ou fazer algo que ninguém ali poderia prever. "Quanto o senhor disse que ia me pagar?" ela perguntou, a voz baixa, mas firme. Desta vez foi Ricardo quem piscou, surpreso. "Como disse?" ele rebateu, inclinando a cabeça como se não tivesse escutado direito. "O senhor falou que me daria seu salário se eu traduzisse", Sofia repetiu. E agora sua voz soou um pouco mais alta, ressoando na sala silenciosa. "Quanto o senhor ganha por mês, senhor Bittencourt?" A sala inteira congelou. Camila parou de rir. Lucas Guedes finalmente ergueu os olhos do celular. Ricardo abriu a boca, mas nenhum som saiu, como se seu cérebro precisasse processar a audácia que acabara de ouvir. "Isso não é da sua conta", ele disse, tentando retomar o controle, mas sua voz saiu diferente, menos assertiva. Sofia estendeu a mão e pegou o documento. Seus dedos, ásperos de anos esfregando e carregando baldes, seguraram o papel com firmeza enquanto seus olhos percorriam os caracteres chineses. O silêncio agora era absoluto, denso como concreto, e ela podia sentir cada respiração suspensa ao seu redor. "Este documento", ela começou ainda em português, olhando diretamente nos olhos de Ricardo, "é um contrato de parceria comercial entre a sua empresa e uma fabricante de Xangai. A cláusula 3 especifica que..." "Espere aí." Ricardo interrompeu, levantando a mão, e agora havia algo novo em seu rosto, uma mistura de confusão e pânico mal disfarçado. "Você está inventando isso." Sofia não parou. Ela continuou a ler, mas desta vez mudou de idioma, e as palavras em mandarim fluíram de sua boca com uma pronúncia impecável que fez todos na sala se entreolharem em choque absoluto. Aquela funcionária da limpeza que todos ignoravam acabara de virar o jogo, e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Camila deixou a caneta cair. O barulho seco no piso ecoou pela sala como um disparo, e todos os olhares, antes fixos em Sofia, agora se dividiam entre ela e Ricardo, que havia recuado 2 passos, o rosto pálido. "Isso é impossível", ele murmurou, mas a voz saiu fraca, quase um sussurro. Você não pode." Sofia baixou o documento e o colocou calmamente sobre a mesa, alisando as bordas com as pontas dos dedos. Ela não sorriu nem provocou. Apenas manteve aquele olhar firme que fazia Ricardo parecer pequeno pela primeira vez. "A cláusula 3.
Ela prosseguiu de volta ao português, e sua voz cortava o silêncio como uma lâmina. Especifica que qualquer atraso na entrega resulta em multa de 300 mil yuans por semana. Isso equivale a cerca de 45 mil dólares. Lucas se levantou da cadeira tão rápido que ela quase virou. Ele pegou o documento da mesa e começou a folhear, os olhos correndo pelas linhas, a respiração acelerada. Ela está certa, ele disse, olhando para Ricardo com uma mistura de incredulidade e fúria. Como você não sabia disso? Eu pedi a tradução. Ricardo gaguejou, passando a mão pelo cabelo impecável, desarrumando-o. A agência de tradução disse que era só um contrato padrão. Padrão? Sofia interrompeu. E agora havia uma nova firmeza em sua voz, uma força vinda de anos engolindo desaforos. Eles cobraram quanto por esse serviço? Ricardo não respondeu. Ele olhou para o chão, para a janela, para qualquer lugar que não fosse Sofia ou os outros executivos que agora o encaravam com desconfiança. 5 mil reais. Camila respondeu por ele, a voz quase inaudível. Eu processei o pagamento semana passada. Um dos executivos soltou um palavrão. Outro balançou a cabeça perplexo. A estagiária no canto tinha os olhos arregalados, a mão cobrindo a boca como se assistisse a um desastre em câmera lenta. Então o senhor pagou 5 mil reais por uma tradução incorreta, Sofia afirmou. Não era uma pergunta. E agora sua empresa vai perder 45 mil dólares por semana, porque ninguém aqui se deu ao trabalho de checar o documento. Ricardo cerrou os punhos. Sua mandíbula ficou tensa, os músculos do pescoço saltando enquanto ele respirava fundo pelo nariz. Ele estava acostumado a mandar, a ser o homem mais importante da sala, e agora uma faxineira de sandálias gastas estava desmantelando sua autoridade, palavra por palavra. E quem é você, afinal? Ele disparou, avançando um passo com o dedo apontado para ela. Uma espiã? Se infiltrou aqui fingindo ser da limpeza? Não, Sofia respondeu, e sua calma era mais assustadora que qualquer grito. Eu sou exatamente o que pareço, uma faxineira, que também fala mandarim e japonês. Ela continuou, pegando outro documento da mesa, este com caracteres diferentes. Isto aqui é uma proposta de joint venture da Honda. Tem 3 erros gramaticais que podem ser interpretados como uma ofensa cultural. Ela colocou o papel de volta e pegou um terceiro, folheando-o rapidamente. Francês, ela disse, apontando para um parágrafo. Este contrato tem uma cláusula que basicamente concede à outra parte direitos de propriedade intelectual sobre qualquer inovação desenvolvida aqui. Os senhores assinaram isso? Lucas arrancou o documento da mão dela e leu, os olhos se arregalando a cada linha. Ele jogou os papéis na mesa com tanta força que alguns caíram no chão. Ricardo, que diabos você fez? Ele gritou, e agora sua voz ecoava pelas paredes de vidro. Nós íamos assinar isso amanhã. Eu não sabia, Ricardo rebateu, mas estava perdendo a briga. Como eu ia adivinhar que tinha isso escrito? Talvez se você não tivesse cortado o departamento de tradução para economizar, Camila murmurou, mas alto o suficiente para todos ouvirem. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era de choque, mas de raiva contida, de cálculos mentais sendo feitos, de reputações desmoronando em tempo real. Os executivos se entreolhavam, uma comunicação silenciosa acontecendo entre eles, enquanto Ricardo ficava cada vez mais isolado. Quantas línguas você fala? A estagiária perguntou de repente, a voz baixa, mas genuinamente curiosa. Sofia finalmente permitiu que um leve sorriso tocasse seus lábios. Não era um sorriso de vitória, mas de alguém exausto de se esconder. 9, ela respondeu, e a palavra pairou no ar. 9, Lucas repetiu, quase rindo do absurdo da situação. Você fala 9 línguas e está limpando nossos banheiros. Alguém tem que limpar, Sofia disse, pegando seu balde do canto onde o havia deixado.
E vocês pagam melhor do que as escolas de idiomas pagavam para professores autônomos. Ricardo abriu a boca para dizer algo, mas desistiu. Ele parecia um peixe fora d'água, tentando encontrar um argumento, alguma forma de retomar o controle. Mas não havia mais como. O estrago estava feito. Quanto você ganha aqui? Lucas perguntou, cruzando os braços. R$ 1.200 por mês. Sofia respondeu sem hesitar. Outro silêncio. Mas este estava carregado de algo novo. Uma tensão que não era mais sobre ela, mas sobre as decisões que haviam sido tomadas, sobre quanto dinheiro fora desperdiçado, sobre quantos erros poderiam ter sido evitados se alguém tivesse notado a mulher invisível que limpava suas salas. Você consegue traduzir todos estes contratos? Lucas perguntou, pegando uma pilha grossa de documentos de uma pasta ao lado. Todos os contratos internacionais que temos pendentes? Sofia olhou para a pilha. Eram pelo menos 20 documentos, alguns com mais de 50 páginas. Ela calculou rapidamente, seus olhos correndo pelas capas, identificando os idiomas. Consigo, ela disse, mas vai custar mais do que 1.200 por mês. Ricardo finalmente encontrou a voz, e ela saiu cheia de veneno. Você está nos extorquindo agora? Aproveitando a situação? Sofia o encarou, e pela primeira vez havia raiva em seus olhos. Não a raiva explosiva de Ricardo, mas algo mais frio, calculado. Não, Sr. Bittencourt, ela disse cada palavra deliberada. Estou cobrando o valor do meu trabalho. Algo que o senhor nunca se interessou em saber. Ela começou a andar em direção à porta, o balde balançando, as sandálias fazendo um som baixo no piso polido. Chegou à porta, colocou a mão na maçaneta e parou. Virou-se uma última vez, e o que disse a seguir mudaria o destino de todos ali. E sobre aquele seu salário do mês, ela falou, olhando diretamente para Ricardo. A aposta ainda está de pé? Ricardo não respondeu. Ele apenas a observou sair, e quando a porta se fechou, o silêncio que ficou era absoluto, sufocante. Lucas se virou para ele com uma expressão de puro desgosto. Você foi um completo idiota, disse Lucas, pegando os documentos da mesa. Não só dispensou alguém competente, como a humilhou na frente de todos. Ela é uma faxineira, Lucas. Ricardo respondeu, mas sua voz havia perdido toda a arrogância. Nem deveria estar na reunião. Exatamente, retrucou Camila, levantando-se. E mesmo assim, era a única pessoa inteligente na sala. Eu vou falar com ela. Camila saiu apressada. Ricardo ficou sozinho com Lucas e os outros executivos, que o ignoravam enquanto folheavam os documentos com alarme crescente. Ele precisava consertar aquilo. Precisava recuperar o controle antes que tudo desabasse. Ele saiu da sala, seus passos rápidos ecoando pelos corredores até alcançar Sofia no hall de entrada, perto do depósito de material de limpeza. Espere, ele chamou ofegante. Vamos conversar sobre isso racionalmente. Sofia abriu a porta do armário e começou a guardar o balde com movimentos lentos, sem pressa de responder. Você quer traduzir os contratos? Continuou Ricardo, tentando soar razoável. Tudo bem, fazemos um acordo. 1.800 por mês e você trabalha como tradutora interna. Larga a faxina. 2.500. Sofia respondeu, fechando a porta do armário. E quero registro em carteira como tradutora, não como serviços gerais. Isso é extorsão, disse Ricardo, mas já pegava o telefone. Não, respondeu ela, caminhando em sua direção. É mercado. O senhor ofende uma profissional, humilha em público e espera que ela continue trabalhando por migalhas? 2.500? Ou eu procuro as outras multinacionais da cidade e vendo meu trabalho para elas. Ricardo piscou, o rosto endurecendo. Ele abriu a boca para protestar, mas naquele momento a porta de vidro se abriu e um homem entrou, Sérgio Matos, o diretor financeiro. Ele vinha com uma pasta grossa e uma expressão de quem descobriu algo terrível. Ricardo, precisamos conversar, disse Sérgio, seu olhar passando entre Ricardo e Sofia com curiosidade. Agora,
O que foi? Perguntou Ricardo, o tom de voz mudando, mais tenso. Os contratos da Honda e da Sony têm cláusulas que nunca foram aprovadas pela diretoria, disse Sérgio, abrindo a pasta. Se assinarmos, estamos cedendo propriedade intelectual. O prejuízo seria milionário. Ricardo fechou os olhos por um segundo, como se pudesse desaparecer. Você verificou quem fez essas traduções? Continuou Sérgio. Uma empresa terceirizada, respondeu Ricardo lentamente. Mas há uma situação aqui que preciso te explicar sobre a tradução correta. Ele gesticulou na direção de Sofia e Sérgio a encarou como se a visse pela primeira vez. Você fez a tradução correta? Perguntou Sérgio, a voz mudando de raiva para interesse. Identifiquei os erros, respondeu Sofia com calma. Ainda não fiz a tradução completa. Quanto você quer por todas as traduções? Perguntou Sérgio, ignorando completamente Ricardo. Todos os contratos internacionais ativos e os pendentes? 2.500 por mês, disse Sofia. Mais um bônus de 3.000 pelos contratos que encontrei errados para cobrir os custos que já tiveram. Sérgio piscou surpreso, mas depois sorriu levemente, reconhecendo uma boa negociadora. Você é da limpeza, certo? Perguntou. Era, corrigiu Sofia. Mas aparentemente tenho outras qualificações. Bem, a partir de hoje você é tradutora, disse Sérgio, estendendo a mão para ela. Bem-vinda à equipe de consultoria internacional. Ricardo, você vai me apresentar um relatório sobre esses contratos errados. Agora mesmo. Ricardo observou a cena, seu poder evaporando enquanto Sofia apertava a mão de Sérgio e era conduzida para o escritório dele. Ele tinha começado o dia como o executivo arrogante no controle e terminava como o responsável pelo maior erro de conformidade da história da companhia. Tudo porque subestimou uma mulher de sandálias gastas. Sérgio levou Sofia para seu escritório, uma sala ampla no andar executivo, com vista para a cidade. Ele fechou a porta e apontou para a cadeira. Sofia sentou, ainda com suas sandálias, enquanto Sérgio puxava os contratos. Preciso que refaça estas traduções hoje, disse Sérgio, a voz urgente. Os clientes não podem saber que cometemos esses erros. Se corrigirmos silenciosamente, ninguém fica sabendo. Sofia observou a pilha de documentos, suas mãos ainda marcadas pelo trabalho pesado. Isso é acobertamento, ela respondeu. É proteção, corrigiu Sérgio. Proteção da empresa, dos empregos, da reputação que levamos anos para construir. E proteção para o Ricardo, adicionou Sofia, entendendo o jogo. Ele já perdeu a credibilidade. Se isso vazar, ele está fora. Sérgio não negou, apenas cruzou os braços, esperando a resposta. Preciso disso por escrito, disse Sofia. Um e-mail seu autorizando a refazer as traduções, a data, a hora e o motivo. Porque se isso explodir, eu não serei a culpada. Sérgio piscou, surpreso com a astúcia dela, mas depois sorriu. Eu sabia que você era mais do que parecia, murmurou digitando. E-mail enviado. Agora você tem cobertura legal. Sofia pegou os documentos e saiu. No corredor, encontrou Camila esperando por ela. Sérgio quer que você seja a heroína que salvou a empresa, disse Camila, apoiada na parede. Mas ele está te usando. Quando terminar, ele leva o crédito e você volta a ser a ex-faxineira que achou uns erros. Talvez, respondeu Sofia, continuando a andar. Ou talvez eu tenha tudo documentado. Camila a acompanhou até o escritório vazio que Sérgio havia preparado, com um computador e uma pilha de trabalho infindável. Sofia sentou e começou, seus dedos voando sobre o teclado, absorvendo caracteres chineses, japoneses, cirílicos, franceses. Horas se passaram, o escritório escureceu com o pôr do sol, e ela continuava ali, traduzindo, corrigindo, salvando a empresa. Eram 10 da noite quando Sofia finalizou o primeiro contrato. Ela salvou, respirou fundo e percebeu o telefone vibrando. Uma ligação.
do seu antigo chefe no RH. Sofia, é o Fábio, disse a voz. Recebi uma solicitação do Sérgio para rescindir seu contrato de limpeza e criar um novo como tradutora. Mas temos um problema. O coração de Sofia disparou. Qual? O seu diploma não está no nosso sistema, continuou Fábio. E, tecnicamente, você não tem qualificação formal como tradutora. Pelas regras de conformidade, você não deveria estar fazendo esse trabalho. Sofia sentiu o chão sumir. Então, o que isso significa? Ela perguntou, embora já soubesse. Significa que, se você continuar, estará trabalhando sem qualificação formal, o que coloca a empresa em risco se algo der errado, explicou Fábio. Temos que resolver isso legalmente ou você precisa parar. A linha ficou muda. Sofia encarava os documentos na tela, trabalho que havia salvado a empresa de perdas milionárias. E agora, um pedaço de papel, um diploma, era a barreira. Sofia? Fábio perguntou. Estou aqui, respondeu ela, a voz calma, mas com algo novo. Algo enterrado por anos de invisibilidade. Vou fazer uma ligação. Me aguarde. Ela desligou antes que Fábio pudesse responder. Naquele momento, ouviu passos apressados. Sérgio apareceu na porta, o rosto pálido. Temos um problema, disse ele. Recebi uma ligação do gerente do cliente japonês. Alguém vazou para ele que cometemos um erro de tradução. Ele está furioso. Sofia sentiu o momento da virada. Tudo estava desmoronando, mas desta vez ela tinha as peças nas mãos. Quem vazou? Não sabemos, respondeu Sérgio, e havia medo em seus olhos. Mas ele está falando em cancelar o contrato. Você conhece o gerente japonês? Perguntou Sofia, levantando-se. Não, mas ele está uma fera, disse Sérgio. Quer uma chamada comigo agora e está ameaçando nos denunciar. Sofia pegou o telefone de Sérgio da mesa e digitou um número de memória. Após 3 toques, uma voz respondeu em japonês perfeito com sotaque de Tóquio. Tanaka-san, é a Sofia, ela disse, sua voz mudando, adquirindo uma formalidade que não usara antes. Ouvi que recebeu informações sobre um erro em nossa tradução. Sérgio a encarava em choque absoluto, enquanto ela continuava em japonês fluente, pronúncia impecável, termos comerciais precisos. Ela riu levemente de algo que Tanaka disse. Sim, o Sr. Bittencourt é nosso diretor de operações. Ela continuou, agora em português, para que Sérgio entendesse. Ele está aqui comigo. Gostaria de falar com ele sobre a solução que estou preparando. Ela passou o telefone para Sérgio, que o pegou como se fosse uma granada. Sua voz saiu trêmula, mas Tanaka, do outro lado, respondeu com calma, até com entusiasmo, ao saber que quem descobrira o erro era uma especialista em conformidade contratual. Quando Sérgio desligou, 5 minutos depois, seu rosto estava transformado. Ele quer que você seja a consultora oficial da empresa para todos os contratos internacionais, disse Sérgio, atordoado. Ele até pediu uma apresentação sua sobre os erros e quer recomendações de melhoria. Naquele exato momento, a porta do escritório se abriu com violência. Ricardo entrou, o rosto vermelho de raiva, um papel amassado na mão. Você vazou a informação para o cliente, acusou ele apontando para Sérgio. Eu tenho a prova. Um e-mail seu para o gerente da Honda. Sérgio abriu a boca para negar, mas Sofia levantou a mão. Foi você quem vazou, ela disse, olhando direto para Ricardo. Você ligou para o Tanaka e contou sobre o erro. Esperava que ele ficasse tão furioso que dispensasse a mim e procurasse alguém de fora, alguém que você pudesse controlar. Ricardo piscou, seu rosto traindo-o. Você não tem como saber disso. Ele respondeu defensivo. Tinha sim, continuou Sofia. Porque você cometeu o mesmo erro 3 vezes na carreira. Quando as coisas apertam, você tenta culpar outra pessoa e busca um externo que possa controlar. Tanaka me contou isso na ligação. Sérgio se levantou, caminhando lentamente até Ricardo. Você sabia que vazar informações é violação de confidencialidade? Disse Sérgio, a voz baixa, letal. E você fez isso para sabotar uma colega
porque seu ego não suportou ser corrigido por ela. Eu estava tentando proteger a empresa, rebateu Ricardo. Você estava tentando se proteger, corrigiu Sofia. Há uma diferença. Naquele momento, o telefone de Sérgio tocou. Ele atendeu e sua expressão mudou de raiva para incredulidade. Desligou e encarou Ricardo. Tchê, era o presidente, disse Sérgio. Ele recebeu uma ligação do Tanaka. O gerente japonês quer que a Sofia seja a consultora exclusiva para a Ásia e ofereceu um contrato de 2 anos direto com a empresa de consultoria pessoal dela, com um salário anual que é 3 vezes o que você ganha. Ricardo encarou Sofia e, pela primeira vez, não havia desprezo. Havia derrota. Você planejou isso? Ele murmurou. Desde o começo. Não, respondeu Sofia, e havia quase pena em sua voz. Eu só fiz meu trabalho. Você é que não aceitou que alguém que considerava invisível pudesse ser competente. O resto foi consequência disso. Ela pegou a pasta com os contratos traduzidos e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Sobre aquele bônus de R$3.000, ela disse olhando para Sérgio. Vou usar para pagar um curso de certificação formal em tradução jurídica. Porque, aparentemente, no mundo que valoriza papéis acima da competência, eu também preciso de um. A porta se fechou, deixando para trás 2 homens, em realidades completamente diferentes de onde haviam começado o dia. Sofia estava no elevador descendo quando as portas se abriram no térreo e ela deu de cara com o presidente da empresa, Arthur Vasconcelos. Um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, terno impecável e com a expressão de quem descobriu que sua empresa estava pegando fogo. Você é a Sofia? Perguntou ele, bloqueando a saída. Sou, respondeu ela. Venha comigo, disse ele apontando para a recepção. Ele a levou para a sala de conferências no andar executivo, a mesma onde tudo havia começado horas antes. Arthur puxou uma cadeira para ela, um gesto de respeito que fez o coração de Sofia acelerar. Tanaka me ligou pessoalmente, começou Arthur, abrindo uma pasta. Ele disse que você é a pessoa mais competente que ele conheceu em anos. Ele a quer trabalhando exclusivamente para ele. Mas eu tenho outra proposta. Arthur colocou um contrato na frente dela. Diretora de Conformidade Internacional. Leu Sofia, os olhos correndo pelas linhas. Salário anual de R$250.000, bônus por metas e liberdade para estruturar o departamento como achar melhor. Ela levantou os olhos, incrédula. Há uma condição, continuou Arthur. Você se reportará diretamente a mim e terá autonomia para demitir qualquer pessoa que coloque a empresa em risco por incompetência. Naquele momento, a porta se abriu e Sérgio entrou, tenso. Arthur, o Ricardo está exigindo uma reunião com você sobre os contratos. Onde ele está? Perguntou Arthur. Na sua sala, esperando, respondeu Sérgio. Arthur se levantou e olhou para Sofia. Quer me acompanhar? Perguntou. Porque essa decisão também precisará ser sua. Sofia pegou o contrato, dobrando-o cuidadosamente e colocando no bolso do seu uniforme de limpeza. Quando entraram no escritório de Arthur, Ricardo estava em pé, olhando pela janela. Ele se virou e sua expressão mudou ao ver Sofia. Você... Ele disparou, apontando para ela. Você o influenciou, não foi? Plantou dúvidas sobre minha competência para subir. Você fez isso sozinho, respondeu Arthur sentando-se. Ao vazar informações confidenciais, você violou a confiança desta empresa e a minha. Eu estava tentando proteger a empresa, revidou Ricardo. Você estava tentando se proteger, disse Sofia, a voz cortante. Existe diferença entre lealdade e autopreservação. Arthur abriu a pasta, mostrando e-mails, registros de chamadas, tudo documentado. Você está demitido por justa causa, disse Arthur, com uma frieza que não deixava espaço para a apelação. Receberá suas contas amanhã. Ricardo encarou Sofia como se quisesse fuzilá-la com os olhos. Isso é injustiça, ele gritou. Ela, uma faxineira, está destruindo minha carreira.
Sofia caminhou até ele, e suas sandálias gastas fizeram aquele som baixo no piso de mármore. Sua carreira foi destruída quando você decidiu que humilhar uma pessoa era mais importante que fazer seu trabalho. Ela disse, eu nunca pedi para estar naquela reunião. Você me colocou lá. Todas as consequências vêm das suas próprias escolhas. Ricardo saiu do escritório, seus passos pesados ecoando, deixando para trás o som de uma porta batendo. Arthur se recostou na cadeira e encarou Sofia. Você recusa a oferta? Perguntou, notando a hesitação dela. Não, respondeu Sofia, sentando novamente. Mas preciso de algo adicional. Quero que a empresa invista em um programa de desenvolvimento para funcionários com qualificações não reconhecidas. Porque há outras pessoas como eu aqui, invisíveis, que poderiam contribuir muito mais se tivessem uma chance. Arthur sorriu, um sorriso genuíno. É exatamente por isso que você é perfeita para o cargo, disse ele. Bem-vinda à liderança, Sofia. Ela estendeu a mão e, quando apertou a do presidente, algo mudou. Não era só um novo emprego. Era o reconhecimento de que sua competência, sua inteligência, seus anos de trabalho silencioso, tudo que fora ignorado, finalmente tinha valor. E isso fazia toda a diferença. Quando Sofia saiu do escritório de Arthur, o prédio inteiro já sabia. Camila estava esperando no corredor, celular na mão e um sorriso satisfeito. Você viralizou no WhatsApp da empresa, disse ela, mostrando a tela. Tem print da reunião, boatos sobre o Ricardo. Você é a heroína. Sofia viu as mensagens. Emojis de palmas, perguntas sobre como ela aprendeu as línguas, convites para café. A invisibilidade virou fama em horas. Como se sente? Perguntou Camila, curiosa. Assustada, respondeu Sofia, honestamente. Uma hora eu limpava banheiros, agora sou diretora. Não sei se consigo. Você salvou a empresa de uma crise que ninguém viu, rebateu Camila. Se consegue isso, consegue qualquer coisa. Ela estendeu os braços e abraçou Sofia. Quando Sofia chegou em casa, sua mãe assistia televisão no sofá antigo. Tinha 65 anos, cabelos brancos e passou a vida como diarista, exatamente como Sofia havia começado. Como foi o trabalho? Perguntou a mãe. Sofia sentou ao lado dela. Mãe, eu fui promovida, disse. Vou ser diretora. Sua mãe virou lentamente, sem certeza se ouvira direito. Diretora de quê? De conformidade internacional, respondeu Sofia. E mãe, vou ganhar 250 mil reais por ano. Viu as lágrimas escorrerem pelo rosto da mãe, lentas, depois rápidas. Lágrimas de alívio, de esperança, de ver a filha receber o que merecia. Você sempre foi inteligente, murmurou a mãe. Eu sabia, mas o mundo não deixava ninguém ver. Na segunda-feira, Sofia chegou cedo. Seu novo escritório era na área executiva, com vista para a cidade. Sobre a mesa, um cartão. Bem-vinda, diretora Sofia. Arthur providenciara tudo. Camila entrou com papéis. Sua agenda está cheia, disse ela, agora sua assistente, uma posição que pedira. 3 reuniões com clientes, conferência com o jurídico e ligação com Tanaka em Tóquio. E o Ricardo? Perguntou Sofia. Saiu ontem, respondeu Camila. Ninguém o viu direito. Acho que viajou. Sofia sentou na cadeira executiva, acostumando-se ao espaço, ao poder. Na conferência com o jurídico, os advogados a olhavam com respeito e incredulidade. Um deles, o chefe da equipe, levantou a mão quando ela terminou a apresentação. Sofia, com todo respeito, você surgiu do nada em 48 horas, disse ele. Como tem tanta confiança nas suas decisões? Porque eu não decido com medo, respondeu Sofia. Enquanto eu limpava os banheiros, vocês estavam assustados em perder posições, em reconhecer erros. O medo paralisa. Eu não tenho mais razão para ter medo. O silêncio que se seguiu era carregado, mas era o silêncio que antecede o respeito. Na quinta-feira, Sofia recebeu um presente, uma encomenda discreta com um cartão para a melhor tradutora de Tóquio. Dentro, um kimono de seda azul. Tanaka havia enviado,
com uma nota esperando conhecê-la no Japão. Camila entrou e viu Sofia segurando o kimono com lágrimas nos olhos. "Tudo bem?" "Estou ótima", respondeu Sofia. "Pela primeira vez, estou bem." Ela colocou o kimono na cadeira, ao lado do uniforme de limpeza que usara pela última vez. Os 2 uniformes, 2 capítulos. Naquela noite, falou com a mãe sobre o curso de certificação. Queria os papéis, não só por conformidade, mas por dignidade, porque agora sabia que competência importava, mas precisava ser reconhecida. E ela aprendera a reconhecer seu próprio valor. 1 ano se passou. Sofia estava no aeroporto internacional, carregando uma mala executiva e um passaporte com mais vistos que páginas em branco. Voava para Tóquio pela 3ª vez, como consultora principal de sua própria empresa, Sofia Almeida Consultoria. A transformação fora rápida. 6 meses após a promoção, ela pedira demissão. Arthur tentou retê-la, mas Sofia tinha outra visão. Queria trabalhar com clientes diretos, que quisessem melhorar processos, não só evitar problemas. Seu primeiro cliente foi Tanaka. O segundo, uma multinacional coreana. Agora, tinha 23 clientes em 4 continentes e 7 pessoas na equipe. Camila era sua diretora de operações. Havia também 3 tradutores que Sofia treinou. Pessoas de origens similares, invisíveis em seus antigos trabalhos, agora brilhando. Quando o avião decolou, Sofia olhou pela janela. 6 meses atrás, soube que Ricardo criara um blog acusando a empresa de conspiração. Ninguém acreditou. As provas de suas ações eram claras. Ele perdera toda a credibilidade. Nenhuma empresa grande o contratava. Agora, trabalhava como freelancer fazendo traduções básicas por R$ 50 a hora, o trabalho que ele um dia desprezou. Em Tóquio, Tanaka a recebeu pessoalmente no aeroporto, um sinal de respeito. Foram direto para os escritórios da empresa, uma estrutura moderna de vidro e aço em Minato. A reunião era para apresentar um novo cliente, uma corporação com erros similares aos que Sofia encontrara 1 ano atrás. Mas desta vez, ela estava ali como especialista. Quando entrou na sala, 15 pessoas esperavam. E sentado ao fundo estava um homem que fora seu antigo colega, alguém que rira das piadas sobre a faxineira. Seu nome era Toshiro, e ele era o gerente de conformidade daquela corporação. "Ah, Sofia-san", ele começou em japonês, inclinando-se. "Que honra!" Ela o encarou. A reação dela definiria tudo. Ela poderia humilhá-lo, como Ricardo tentou humilhá-la. Mas, em vez disso, ela sorriu genuinamente e estendeu a mão. "Toshiro, que bom vê-lo", disse ela em japonês fluente. "Ouvi que está fazendo um excelente trabalho. Vamos trabalhar juntos para deixar tudo ainda melhor." Ela viu o alívio nos olhos dele, a gratidão por não ser destruído por alguém que agora tinha poder para fazê-lo. Naquele momento, Sofia entendeu a diferença entre poder e sabedoria. Poder era o que Ricardo tentara exercer. Sabedoria era o que Sofia praticava agora. Quando a apresentação terminou, horas depois, os executivos haviam contratado seus serviços. Não por intimidação, mas porque ela mostrou como melhorar. Naquela noite, em sua suíte de hotel com vista para Tóquio, ela ligou para a mãe. "Como foi?" "Bem, muito bem." "Você está feliz?" perguntou a mãe. Sofia pensou. Havia algo melhor. Propósito. Reconhecimento. A sensação de que seu trabalho importava, que não era mais invisível. "Estou", respondeu. "Estou realmente feliz." Ao desligar, abriu uma foto no celular tirada 1 ano atrás. Era dela, de sandálias e uniforme, segurando um pano. Ela guardara para lembrar de onde veio, do tempo invisível, do momento em que decidiu que sua competência merecia ser vista. Ela guardou o telefone e olhou para a cidade, para o mundo que finalmente aprendera a vê-la. E no silêncio da noite, sussurrou: "Aquela que limpa o chão também pode governar o mundo se alguém der a chance." Se essa história te tocou, se você reconheceu em Sofia aquela sensação de ser invisível,
de ter uma competência que ninguém vê, de carregar talentos que o mundo descarta. Deixe um like, porque esta é uma história sobre todos nós que um dia fomos subestimados. Se você já viveu um momento assim, aquele instante em que alguém finalmente enxergou seu valor, me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo agora? Que país? Porque essa história acontece em todo lugar onde pessoas competentes precisam provar o óbvio. Se inscreva no canal agora para não perder as próximas histórias que vão te emocionar, te indignar e te inspirar a acreditar que sua competência sempre tem valor, mesmo quando ninguém está vendo. Porque se você chegou até aqui, significa que essa história falou com você de uma forma especial. Escolha uma das histórias na tela agora e continue conosco. Assista como uma mulher destruiu as mentiras que a sociedade construiu sobre ela, ou veja como um homem que perdeu tudo recuperou sua dignidade. Ambas te deixarão sem palavras. Obrigada por estar aqui.